É possível produzir conteúdo sozinha? Dá mesmo para ter resultado produzindo por conta própria? A resposta é que sim, e o vídeo já poderia acabar por aqui, não é mesmo? Mas calma, eu vou explicar melhor as estratégias que você pode fazer para produzir o conteúdo sozinha de forma mais assertiva e com isso colher mais e melhores resultados através da produção de conteúdo nas redes sociais. Vamos lá? Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há mais de 12 anos e neste canal eu compartilho conteúdo prático, didático, estratégico e aplicável para você se tornar um social media de negócio. Neste vídeo, na verdade, eu não vou trazer conteúdo voltado só para quem é social media, mas ele vai se beneficiar, porque é um conteúdo maravilhoso, como sempre. Eu recebi um comentário nesse vídeo aqui que tá aparecendo na tela, de uma inscrita que chegou há pouco tempo e que ela deixou um comentário muito legal e que eu acho que é muito importante da gente debater um pouco mais sobre ele. O nome dela é Elaine Santos e ela comentou o seguinte: eu desejo fazer conteúdo criativo para o meu negócio. O que muda para quem faz conteúdo para si mesmo? Tem perguntas que eu nem sei ainda o que eu devo priorizar. Como ser mais assertiva? Essa questão da pergunta que ela fala, né, que ela tem que fazer perguntas que ainda não sabe priorizar, é porque o vídeo, ele fala justamente do passo a passo que o social media tem que desenvolver para trazer uma estratégia legal, que gera resultado para o cliente dele. Eu vou pegar o embasamento desse vídeo e trazer para responder essas perguntas dela, né, porque tem algumas perguntas aqui. Primeiro de tudo, é possível? Sim, é possível sim você produzir conteúdo sozinha, sem profissional nenhum, sem um social media te auxiliando, sem fazer esse investimento por agora. Até porque, se fosse obrigatório, as empresas estariam perdidas, gente, porque muitas vezes as empresas, elas estão começando agora, elas não têm como fazer esse tipo de investimento, elas às vezes nem estão preparadas para receber um profissional desse. Mas isso não significa que ela nunca mais vai precisar de um profissional como esse. É importante que em algum momento você faça esse investimento, porque, como eu falei, é um investimento, vai beneficiar você e o seu negócio. E óbvio, né? O profissional também se beneficia porque ele recebe lá o dinheiro dele e aí ele tem a família dele, tem as coisinhas dele para pagar, não é mesmo? Então todo mundo sai ganhando nessa história toda. Mas se você não tá pronta ainda, se esse não é o momento, se você acha que não tá pronta para fazer esse tipo de investimento agora, a gente vai em busca de te auxiliar e aí que entra este vídeo para que você tenha resultados mesmo assim. O que muda para quem vai produzir conteúdo para si mesmo? Não muda muita coisa não, mas você tem que entender o seguinte, cara, você vai ter mais trabalho, você vai ter que dar conta do seu negócio, da sua zona de criatividade, que nada mais é do que, cara, se eu tenho um negócio de confeitaria, eu sou especialista nisso, eu estudo todos os dias para isso, eu busco formas de me aprimorar nessa área. Então, eu não tenho tempo, eu não tenho como ser especialista em rede social, eu não tenho como estar por dentro de tudo que acontece nas redes sociais. E é aí que entra, por exemplo, o profissional. Mas se eu souber fazer o básico bem feito, e aí eu vou até pedir pro editor, coloca aqui bem grandão, básico bem feito. Porque quando você domina o básico, você pode, em algum momento, aprimorar, inventar uma outra roda, fazer uma coisa diferente, tá entendendo? Então a gente vai partir do pressuposto de que quando você entende o básico, quando você consegue desenvolver o básico, você consegue ser assertiva, que é uma das perguntas que tá aqui, ó. Como ser assertiva? E eu vou te dizer agora, fazendo o básico. A gente só consegue inovar, a gente só consegue fazer coisas mirabolantes quando a gente domina o básico. Você concorda comigo? Agora, eu vou trazer alguns pontos que eu considero muito importantes para que você coloque em prática, desenvolva e com isso você consiga ter mais e melhores resultados. Primeiro de tudo, tenha um objetivo. Sem um objetivo, você não tem clareza do que você vai desenvolver, você não sabe para onde você está indo. Tendo o objetivo, fica mais fácil para você ir para o próximo passo. E o objetivo, ele pode ser crescer o número de seguidores, trazer mais leads para a sua empresa, aumentar o engajamento dos seus conteúdos. O objetivo, ele é válido, desde que você tenha um. Você tem que ter um objetivo. Segundo ponto, depois que você tem esse objetivo, é importante que você faça uma coisa chamada benchmark. Benchmark é um termo em inglês que se refere a uma pesquisa que você vai fazer na área que você atua. Se você é confeiteira, você vai começar a pesquisar alguns perfis que podem ser concorrentes diretos, podem ser
referências nacionais e às vezes até internacionais, dependendo da abordagem que você trabalha no seu perfil. Importante dizer que não é porque aquele perfil de confeitaria não trabalha com o mesmo público que o seu que você não pode tirar insights dali. Se eu quero crescer seguidores, eu vou listar 10 perfis que eu admiro, que são legais, que têm grandes seguidores, para eu tirar ideias e insights daqueles perfis. E aí você vai olhar conteúdo, você vai olhar stories, você vai olhar comentário, você vai olhar a estrutura da edição, você vai olhar o que essa pessoa fala, o que ela verbaliza, o que ela mostra. É um conteúdo focado só e somente no visual? É a forma como essa pessoa fala? Ela tem um formato de conteúdo que super viraliza todas as vezes que ela publica? Faz toda uma estrutura em cima disso. Você vai pesquisar, você vai buscar informações e você vai anotar, vai pegar um papelzinho, uma caneta, vai anotar no bloco de notas do seu celular, não importa. Você vai pegar essa lista e você vai começar a anotar o que chama a atenção nesses perfis que pode fazer sentido para o seu. Quando você faz essa pesquisa, você começa a entender que vão aparecer padrões. E aí que entra a estratégia. Partindo do pressuposto que você vai produzir para o Instagram, você vai conseguir ter um resultado interessante. Se você entende que, cara, todas as vezes que ela vai gravar um vídeo, ela começa com uma frase chamativa, ela faz um gancho interessante. Ok, massa. Todas as vezes que ela vai fazer um carrossel, ela bota um áudio. Todas as vezes que ela vai produzir stories, ela usa pelo menos um dos stories com uma função lá dos stories. É uma enquete, é uma figurinha, talvez algumas sejam mais difíceis de colocar em prática, outras sejam mais fáceis, mas você vai listando e você vai começando a entender esses padrões. Cara, todos os perfis que eu olhei, eles trabalham com um Reels por dia. Então eu acho que é legal, nesse primeiro momento, eu fazer o teste de postar um Reels por dia. Então o benchmark, ele vai te auxiliar a ter um olhar mais amplo do que acontece, que dá certo para essas pessoas e que eventualmente pode dar certo para o seu nicho também. Mas você só vai saber exatamente o que vai funcionar para você a curto, médio e longo prazo quando você colocar em prática. Assim como funcionou para elas, você vai fazer o teste. Cara, esse vídeo não performou tão bem. Você já publicou outro que, meu Deus, deu super certo. O negócio viralizou de uma forma, deu 50 mil visualizações em 24 horas. Que loucura! Então você vai, na próxima semana, tentar fazer algo semelhante àquele vídeo que você fez. Então, o benchmark, ele vai te auxiliar com isso. Entrando ainda nessa parte da estratégia, a gente tem uma coisa chamada posicionamento. O posicionamento é entender qual é a forma de abordagem que você atua, qual é o público que você atende. O seu público é um público mais classe A? O seu público é um público mais classe C? Tem que entender qual é o seu tipo de abordagem. O posicionamento nada mais é do que a forma como as pessoas te enxergam. Qual é a mensagem que você quer transmitir para o seu público? Com isso, aí sim você vai conseguir desenvolver mais assertividade também nessa parte do seu conteúdo, beleza? Outro ponto, né? O próximo ponto que eu quero falar é produtividade. Produtividade que eu me refiro aqui é o seguinte: se você sabe que você vai produzir os seus conteúdos sozinha, lá no benchmarking você vai listar o que faz sentido, o que funciona para outras pessoas e que pode funcionar para você, certo? Você também entende que nesse meio tempo você tem que trabalhar. Nesse meio tempo você tem que vender. Nesse meio tempo você tem que entregar. A produtividade, ela vai servir como? Beleza, eu sei que eu preciso fazer tudo isso, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que produzir o meu conteúdo, eu tenho que editar esse conteúdo, eu tenho que fazer as minhas tarefas do meu trabalho, da minha empresa. Como que eu vou organizar isso? Tendo uma agenda. Você pode, por exemplo, dentro dessa parte da produtividade, separar um dia na semana, ou um dia a cada 15 dias, ou um dia a cada mês, para produzir tudo de uma vez daquele período. Se você quer publicar, né? Se dentro da estratégia que você pensou, você coloca, todo dia eu tenho que produzir pelo menos 5 stories. Toda semana tem que sair pelo menos 3 posts no feed. Os stories, geralmente você publica no dia a dia, né? Lá na hora que você grava, escreve, sei lá o que você vai fazer e publica na hora. Mas existem formas de você produzir com antecedência e fazer os agendamentos. Pro feed, você pode, se vai sair 3 conteúdos por semana, você reserva a sua manhã inteira para
produzir os 3 conteúdos que vão sair na semana seguinte. Para os stories, você reserva 15 minutinhos do seu dia, da sua tarde, da sua noite, não sei, para os stories. Então, se eu tenho que produzir 5 stories por dia, eu posso dividir 2 de manhã, 2 de tarde e 1 à noite, eu posso postar os 5 de manhã. Então, eu teria esse padrão. A produtividade, ela vai servir para você se organizar, não para você produzir mais, mas para você distribuir melhor o seu tempo na sua produção. E abre parênteses para uma coisa muito importante. Lembra quando eu falei do benchmark? Que eu citei um exemplo que a pessoa publica pelo menos um Reels por dia? Se você sabe que você não vai conseguir postar um Reels por dia durante muito tempo, não faça. Não invente isso, porque você vai, não vai sustentar, você não vai sustentar isso por muito tempo, você vai conseguir fazer nos 15 primeiros dias e depois você vai abandonar. 2, isso é um sério risco que você corre de não produzir mais, porque você vai ficar extremamente cansada, você vai ficar exausta e isso pode ocasionar numa desistência dessa produção. Terceiro, o seu público vai se sentir frustrado porque eles passaram 15 dias recebendo conteúdo todo dia, do nada você some, isso é muito ruim. 4, isso vai reverberar nos seus resultados. Então, você passou 15 dias postando todo dia, você vai ter um resultado desses 15 dias. Aí você passa 30 dias publicando uma vez por semana. Você acha que os seus resultados vão ficar como? Eles vão cair 50%, 90%, às vezes 100%, às vezes mais do que 100%. Então, a gente tem que pensar, quando a gente também fala de produtividade, na sustentabilidade dessa estratégia, em você manter ela por muito tempo, ok? Se você sabe que nesse momento você não vai contratar um social media, mantenha essa estratégia rodando certinha. Cara, eu só consigo, Ada, para eu manter essa estratégia rodando por muito tempo, eu só consigo publicar 2 vezes por semana. Não tem problema. Faça as 2 vezes por semana. Publique as 2 vezes por semana, mas faça do jeito que tem que ser. Daqui um tempo, você conseguiu mais tempo, né? Você conseguiu um ajudante, um assistente, ou mesmo um social media. Aí agora você tem um pouco mais de condição de produzir mais. Tente pensar sempre na longevidade dessa produção. O básico funciona, né, meu povo? Tá vendo como que eu tô trazendo aqui? Você deve ter visto em vários outros lugares, mas é muito importante que você tenha consistência. E para você conseguir trazer, muitas vezes, menos quantidade de conteúdo, mas um conteúdo que tenha assertividade, você precisa ter ganchos que chamem a atenção. Porque na hora que a pessoa vê um conteúdo, seja um Reels, seja um carrossel, seja um story, ela precisa ter algo que prenda a atenção dela pelo menos nos 2 ou 3 primeiros segundos, concorda? E é por isso que eu tô trazendo aqui um produto que eu separei só para quem tá nesse vídeo. Esse produto, gente, nada mais é do que uma lista de dezenas de headlines e de ganchos para você usar nos seus conteúdos. Essa lista você consegue adaptar para qualquer nicho, para qualquer segmento. Você vai usar essa lista de ganchos e de headlines para qualquer conteúdo seu, seja no feed, seja nos stories, seja no TikTok, seja no LinkedIn, não importa o lugar que você vai produzir conteúdo. Uma vez que você entende o mecanismo por trás dessa listagem, né, desses conteúdos, dessas headlines, desses ganchos para vídeo, para carrossel, para stories, post único, live, não importa o tipo de conteúdo que você vai produzir, eles vão te auxiliar demais. E olha, por um preço desse, eu vou dizer, eu só não dou de graça, gente, porque dá trabalho, eu uso eles dentro das minhas estratégias como profissional, para os meus clientes, então sim, é importante você fazer esse investimento até para você usar ele de uma forma assertiva, porque se eu te dou ele de graça, você não vai usar ele, sabe por quê? Porque eu conheço, porque nós seres humanos somos assim, a gente tende a não valorizar tanto com coisas quando elas vêm de graça. Então, clica no link da descrição, super simbólico o preço, tá bom? R$19,90 para você aproveitar dezenas de ganchos e de headlines que vão te auxiliar na sua produção de conteúdo, para que você seja muito mais assertivo e para que você tenha mais resultados. E por último, né, o último ponto aqui pra gente são as ferramentas que você vai usar. Aqui entra, por exemplo, inteligência artificial. Use o ChatGPT gratuito, use o CapCut, use o Canva, use ferramentas que você consiga agregar na sua produção de conteúdo. Tem muitos sites gratuitos que auxiliam na copy, que auxiliam nas ideias de conteúdo, que auxiliam na escrita dos roteiros, que auxiliam na edição dos vídeos, na construção dos carrosséis e por aí vai. Entenda que as ferramentas, elas
elas vão ser muito úteis para agilizar o seu processo. Inclusive, elas poderiam facilmente estar lá no ponto anterior da produtividade. Mas eu tô trazendo elas de forma separada porque eu quero que você entenda que você pode usar as ferramentas gratuitas que existem na internet, mas para que você tenha um resultado ainda mais assertivo, é bom que você invista nessas ferramentas, sabe? O ChatGPT, por exemplo, ele funciona muito bem na versão gratuita dele, mas a versão paga dele é uma coisa assim de doido. É uma coisa assim que, cara, pagar 100, 120 reais por mês, você não ia pagar esse mesmo valor para um social media, né? Isso é um fato. Então, se você direciona um investimento para uma ferramenta, se você grava muitos vídeos, por que não pagar uma ferramenta de vídeo? O CapCut, por exemplo. Se você escreve muito os seus conteúdos, se você faz muitos carrosséis, se você produz uma quantidade de stories em que você está sempre escrevendo, por que não assinar o ChatGPT? E, enfim, isso se estende para outras ferramentas, como o Canva, enfim, né? Eu não vou me fazer repetitiva aqui, mas entender quais são as ferramentas que vão te auxiliar nesse processo, para que você seja mais assertiva, tenha mais agilidade e, óbvio, né? Tenha melhores resultados. Uma automação de mensagem, quem sabe, porque se você tem um objetivo de venda, por exemplo, você pode usar o ManyChat para trazer mais contatos de forma mais assertiva e evitar, por exemplo, que você tenha que estar ali no Instagram direto respondendo essa pessoa manualmente. Consegue entender? Então, invista nas ferramentas porque isso vai te auxiliar demais, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu trouxe aqui pontos super práticos, podem parecer muito óbvios e eles são óbvios, sim, mas que se você aplicar com consistência, com constância, se você tiver interesse, desejo e você agir, se você agir, bota aqui, editor, na tela, a palavra bem grande, agir, você tem que colocar em ação o que você está aprendendo aqui, para que você tenha resultado. É óbvio que tem outros pontos, é óbvio que o negócio não é, entre aspas, superficial assim, mas para quem quer começar agora, para quem quer melhorar o que está sendo desenvolvido, já é um bom passo e já vai te ajudar com absoluta certeza. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de inscrever-se, porque toda semana eu trago conteúdo prático, didático, estratégico e aplicável para você se tornar um social media de negócios e ter resultado com a rede social. A gente se encontra na próxima semana. Um beijo no seu coração. Tchau!